Em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, o governo federal reconhece o estado de calamidade pública em 336 cidades do estado. Com isso, os municípios atingidos pela chuva podem receber recursos com mais rapidez, fazer contratação com menos burocracia. Até agora, segundo a Defesa Civil, são mais de 800 mil moradores afetados pelos temporais. A gente tem os números aqui, né? 130 mil desabrigados, 78 mortes confirmadas até agora. A gente está com o Gilberto Echauri conosco, falando direto de Porto Alegre, trazendo as informações. O Echauri, vamos começar por esses números, então, por favor, com a atualização. 78 pessoas que, infelizmente, perderam a vida ao longo dos últimos dias. Qual é o número de desaparecidos? Carla, desaparecidos oficialmente 105, de acordo com o boletim mais recente da Defesa Civil. Mas esse número ele tende a ser muito maior. Há locais em que não foi possível chegar a equipes de resgate ainda. Municípios de Canoas e Eldorado do Sul, que ficam aqui na região metropolitana de Porto Alegre, segundo relatos que chegam de conhecidos, de parentes ou de desconhecidos via redes sociais, dão conta de que há corpos boiando em meio à água, há pessoas que não conseguiram sair de casa e tiveram a casa totalmente inundada, não se pode mais ver a casa porque a água passou por cima, inclusive, do telhado. Algumas edificações com 2 andares, a água chega no 2º andar. A situação é dramática aqui no Rio Grande do Sul. Então, desaparecidos oficiais são 105, mas é óbvio que no momento em que essa água baixar e que a visualização puder ser maior, muitas outras vítimas vão aparecer, além dessas 78 mortes que temos confirmadas e que você trouxe por aqui. Oficialmente, né, nós trabalhamos com números oficiais da Defesa Civil. Óbitos em investigação são 4. Confirmados 78, como você disse, desaparecidos 105, como eu falei, feridos 175, pessoas afetadas de alguma forma 844 mil, e aquelas que estão fora de casa passa dos 130 mil. São 18.487 em abrigos ou algum tipo de moradia provisória que os governos disponibilizam. E desalojados, aquelas pessoas que foram para casas de familiares ou amigos, 115 mil. Mas eu posso afirmar, assim, Carla, como gaúcho, que todos os gaúchos estão sendo afetados direta ou indiretamente por essa catástrofe climática, porque até aquelas pessoas que moram em regiões em que não foram as mais atingidas pela chuva, todos têm algum familiar, algum amigo, algum parente que está sendo atingido nesse momento. Ou aqueles que eventualmente não tenham, a dificuldade de trânsito entre os municípios, porque estradas foram totalmente bloqueadas. Não tem como você sair de algumas cidades, não tem como abastecer em alguns postos de gasolina. Alguns mercados também já estão com falta de produtos. Então, todo o Rio Grande do Sul está sendo muito afetado por essa chuva, por essas enchentes que são sem precedentes, assim, é a maior da história aqui do estado. O nível do Guaíba aqui no Cais, o recorde último que a gente tinha, que era aquele da histórica enchente de 1941, que alagou o centro da cidade, boa parte ali daquela região central, era de 4,76 metros. A gente até achava difícil de que essa marca fosse superada quando vimos o nível subindo e as chuvas, mas ele passou e passou com tranquilidade. O nível do Guaíba chegou a 5,33 metros ali na altura do cais. Essa marca de 5,33 ela foi batida às 8 da manhã de ontem, do domingo. E depois ela ficou variando, 5,31, 5,28, 5,27, 5,30, 5,29. De hora em hora, esses boletins eles eram atualizados. A mais recente que temos agora é de 5,25 metros ali na região do cais, boletim que foi divulgado há pouco, às 5 horas da manhã. Defesa Civil vem atualizando também a questão da energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul, de acordo com a CE Equatorial, 163 mil pontos de energia sem luz nesse momento, RGE Sul, 261 mil pontos sem energia, são as duas principais companhias de energia elétrica aqui do Rio Grande do Sul. Nas escolas,
o governo do estado está fazendo também um mapeamento, algumas de escolas danificadas, ou aquelas servindo como abrigo, problemas de transporte, problemas de acesso e também outros tipos. São 733 escolas nesse momento afetadas, de 229 municípios. Rodovias, são 110 trechos em 61 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes, conforme a atualização mais recente. Eu moro na zona norte de Porto Alegre. A minha avenida é a Avenida Benjamin Constant. Ela é paralela ao Guaíba, mas ela fica a uns 2 quilômetros do rio, talvez até mais. Mas a avenida onde eu moro, ela é o limite onde a água está chegando. Eu moro próximo a uma esquina com uma transversal, transversal ao rio, né? A água vem por ela e ela parou na esquina com a Benjamin Constant, que é a minha rua. Então, tá realmente muito próximo. E, repito, meu prédio, ele é longe do rio, cerca de 2 quilômetros. Dali, em direção ao rio, é tudo água. Bairro São Geraldo, bairro Navegantes, a região do 4º Distrito, que é também próxima ao rio, tudo isso, e também em direção a sul, que é onde fica o centro e outras regiões da Zona Sul de Porto Alegre, e também ao norte, onde pega ali o bairro Humaitá, onde fica a Arena do Grêmio, a arena completamente alagada, inclusive o Gramado, e outros municípios mais ao norte, ali como Canoas, e também a parte norte da cidade, o extremo norte de Porto Alegre, como o bairro Sarandi, que também recebe essas águas. A gente está vendo aí nas imagens, né, na live do YouTube, o gramado da arena completamente alagado, e a arena está ilhada, porque todo o entorno da arena está completamente alagado. O estádio Beira-Rio, na Zona Sul, né, por estar na beira do rio, também está completamente alagado. O entorno e também boa parte do gramado foi comprometida. Olha, situação que eu diria até ninguém poderia imaginar que a água poderia avançar tanto, e segundo o prefeito Sebastião Melo, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, a situação deve ficar assim até pelos próximos 4 ou 5 dias. Mas antes do prefeito, a gente vai ouvir o Marcos Roberto Robson, de 35 anos, uma pessoa em situação de rua, que está também engajada nesse auxílio às pessoas mais afetadas. Vamos ouvi-lo. A situação está caótica. Eu, de 22 anos de rua, eu nunca tinha visto uma enchente igual essa. Então, eu sou morador de rua, então estou tentando ajudar o máximo de pessoas possíveis para poder não perder tudo e não perder, primeiramente, a vida. Os bens materiais a gente recupera ao longo do tempo, mas... E a gente vai ouvir agora o prefeito Sebastião Melo pedindo para que a população aceite abrigos e que a situação de Porto Alegre não deve mudar muito pelos próximos 4 ou 5 dias. Nós teremos pela frente, no mínimo, 4, 5 dias, numa situação muito parecida à que está hoje. Claro, na esperança da diminuição, porque o Guaíba está um pouco mais estável nesse momento. Eu quero aqui, de novo, reforçar esse pedido, né? Para as pessoas aceitarem os abrigos, que hoje já passam de 6 mil pessoas em Porto Alegre. E, portanto, nós estamos trabalhando toda a cidade. A cidade tem 93 bairros, então nós estamos trabalhando nos 93 bairros. De voluntários, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar atuando no resgate a vítimas, muitos barcos andando pelas ruas na tentativa de salvar as pessoas que tiveram a casa inundada ou que estão em prédios e estão ilhadas sem poder sair porque a água tomou completamente o primeiro andar das edificações, e há um trabalho muito grande de doações que vem sendo arrecadadas também, porque a organização nesse momento ela é fundamental. Tem pessoas querendo ajudar, mas acabam não sabendo como e acabam também se colocando em risco. Então as autoridades estão pedindo para que, caso você queira ajudar, busque contato com alguma equipe oficial, polícia, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, e através das orientações desses agentes, aí sim você ajude, porque se a pessoa, no desespero, entrar na água e começar a nadar em busca de resgatar pessoas, ela vai estar se colocando em risco e aí o número de vítimas pode, inclusive, aumentar. Nós estamos na linha com a repórter Paula Neyman,
ela está no SEIC, o Centro de Comando Integrado aqui de Porto Alegre, e tem outras informações para a gente. Alô, Paula, bom dia. Muito bom dia, Gilberto. Bom dia a todos. Preciso reafirmar uma fala tua, Giba, que acabou de comentar que a gente não esperava que a água chegasse tão longe, e essa é uma grande realidade aqui dessa tragédia que a gente está enxergando em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul. No sábado eu estava na reportagem na rua e fui a lugares que eu vou desde muito pequena, tudo completamente alagado, realmente uma devastação, assim, uma grande tragédia que está acontecendo por aqui. Exatamente, como tu disse, eu estou nesse momento no Centro Integrado de Coordenação de Serviços, que é um órgão aqui da Prefeitura da capital, de Porto Alegre, que faz uma união de todos os dados que as secretarias informam, então, sobre a capital. Através de mais de 2.000 câmeras, eles fazem um monitoramento também das ruas, de vários locais aqui da capital, e também juntam essas informações das secretarias. Inclusive, aqui eu sei que acaba de informar que, nesse momento, o Rio Guaíba está em 5,25 metros. Então, fizemos uma reafirmação aqui desse dado que tu comentaste há pouco, e que o nível Guaíba, então, segue estável nesse sentido. Aqui no SEIC a gente vê muitas pessoas chegando por aqui agora e retomando esse trabalho. Há pouco eu estava conversando com um dos responsáveis aqui do SEIC, que me comentou que tem sido um grande desafio também para eles conseguirem unir todas as informações possíveis o mais rápido possível para informar a população. Dados tão importantes, então, que salvam vidas, que fazem com que as pessoas saiam de alguns bairros com vida e consigam se salvar. Então, realmente é um trabalho muito importante aqui para a capital. Ao longo do dia, eu sei que vai atualizando os dados e a gente vai atualizando tudo por aqui na Band News FM. E pessoal aí do estúdio da Band News, só para reafirmar, assim, em locais onde a água não chegou, mesmo esses locais, eles estão sendo afetados diretamente porque falta luz em boa parte da cidade nesse momento e falta água também, porque as estações de bombeamento, que são 8 aqui em Porto Alegre, 5 ou 6, agora não me falha, se me falha a memória, 5 ou 6 foram totalmente alagadas. Elas são subterrâneas, então a água invadiu as estações de bombeamento. Portanto, grande parte de Porto Alegre está sem água. O prefeito Sebastião Melo fez um apelo para que quem puder deixar a cidade, deixe. Tem pessoas que têm casas no litoral, em outras regiões que não foram afetadas. Quem puder sair, saia. Dando o meu depoimento, o fim de semana foi da minha casa, ali no meu prédio, sem luz, e a água que tem é a água que resta na caixa d'água do edifício. Então, há todo mundo economizando, e a questão do sinal de internet também, ela está muito comprometida, justamente porque há esse problema. Eu não sei explicar exatamente porquê, mas o sinal de internet também está muito ruim aqui em Porto Alegre. Eu posso afirmar, todas as operadoras, a comunicação está bem complicada nesse momento. Então, a situação de muitas pessoas é sem água, sem luz, sem comunicação via internet. E isso eu estou falando aqueles lugares que não foram afetados. E os que foram afetados, além desses problemas que eu citei, tem mais o problema da água, que ela avançou demais e, como disse o prefeito, ela vai seguir ainda pelos próximos 4 ou 5 dias num nível bastante alto. E com essa ironia, ele está a 2 quilômetros, né? Só reforçando, ele está a 2 quilômetros do Guaíba. Ele não está coladinho ali. É uma distância... Poxa, significativo. Você imagina esse raio de 2 quilômetros. E a água avançou tudo isso, né? E com essa ironia tremenda que é, diante dessa situação, faltar água para as pessoas, né, beberem. A gente vai seguir ainda falando bastante, acionando mais da nossa reportagem, trazendo um pouco do retrato de tudo que acontece no Rio Grande do Sul, no Hospital Mãe de Deus, perto do Guaíba ali. Pacientes tiveram de ser transferidos de maca para outras unidades de saúde. Essa tem sido uma preocupação enorme. O atendimento de saúde com estruturas que colapsaram, que não tem nenhuma condição de atendimento. Entre essas pessoas que buscam essas transferências está a mãe da diretora da Band no Rio Grande do Sul, a Lisiane Russo, que conversou com a gente falando dessa tremenda dificuldade da demora, por exemplo, para conseguir uma ambulância. Eles buscam e levam os colaboradores do hospital. 2 quadras depois tem um grande número de ambulâncias aguardando e aí transferem os pacientes para outros hospitais da capital. Mas é uma operação bastante difícil, porque são caminhões fechados, mas ainda assim chove dentro, né? E tem pacientes em situações delicadas. Então é uma operação de guerra.
Na zona norte de Porto Alegre, a moradora Vanessa Guedes comenta a dificuldade em retirar a água acumulada, muita água dentro de um prédio. A gente está aqui tirando a água do posto de luz, a gente está tentando ganhar um pouquinho de tempo para não correr. O pessoal aqui de baixo do térreo já foi todo evacuado, né? Tem meu avô, a minha avó, meus tios aqui. Então a gente botou eles lá para cima, que como eu moro no 3º andar, a gente ficou ali com eles, né? Por enquanto a gente vai sempre ali. E agora a gente vai direto até Lajeado, porque temos informações de todos os cantos do Rio Grande do Sul. Informação agora chegando com Matheus Goulart. O que você nos conta dessa região, Matheus? Bom dia, pois é, agora o acesso a pé entre Lajeado e Estrela, que são 2 cidades aqui do Vale do Taquari, foi parcialmente liberado. A cada 1, 2 horas as pessoas conseguem passar pela ponte. Isso é importante porque até então muitas cidades daqui estavam ilhadas, isoladas. Lajeado, por exemplo, aqui ela é uma cidade grande no Vale do Taquari em relação a outras menores, como Rocaçales, por exemplo, e aqui o acesso estava dificultado. A gente conseguia ir só para Cruzeiro do Sul, pela estrada, por exemplo, que é uma cidade bem menorzinha que também foi bastante destruída. Essas imagens que a gente está vendo agora, para quem está assistindo pelo YouTube, mas quem não está, a gente consegue mostrar, tem uma fila muito grande para chegar do outro lado da ponte a pé. É uma caminhada de cerca de 1 quilômetro, mas que as pessoas fazem com muita pressa e fazem com muita dificuldade também, porque tem muita gente que está muito cansada disso tudo. O abastecimento aqui, por conta desses acessos dificultados, ele também é dificultado, ele fica um pouquinho mais complicado. Então, a gente já falou ao vivo daqui de um posto de gasolina, por exemplo, que agora só estava abastecendo os veículos de emergência do Corpo de Bombeiros. A gente falou também já de mercados que estavam sem muitas mercadorias. Aqui a sorte, entre muitas aspas, é que Lajeado é uma cidade também que tem muita produção própria, tem fábricas, por exemplo, de bebidas por aqui. Então, chega a faltar água nas casas, água para as pessoas beberem, mas as pessoas conseguem dar um jeito aqui, conseguem comprar garrafinhas d'água ou também carregar, abastecer os galões em bicas de poço artesiano. Gasolina, comida, água, tudo isso agora deve começar a se normar também por conta justamente desse acesso que eu comentei da ponte entre Lajeado e Estrela, que agora também vai começar a ser aberta para ambulâncias, para veículos que estão carregando mantimentos aqui para a cidade. O nível do rio, pela última atualização que a gente tinha, era que estava em 22 metros de altura. Costuma chegar na casa das pessoas aos 19 metros. Então a gente ainda tem 3 metros de água batendo em algumas casas que ficam mais perto daí da beira do rio. O pico da altura dele foi 33 metros e 30 centímetros. Então a gente já tem abaixo de mais de 10 metros, uma situação ainda é complicada por aqui.